mas eu queria, ter esse privilégio de abrir essa conferência, trazendo uma palavra para você. E eu queria te convidar a abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 14 e 15. Verso 14 e 15. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. E esse tema, ele é muito desafiador. O reino em mim. E hoje eu queria trazer um pouco do conceito sobre o reino de Deus. Trazer um pouco essa revelação do que se trata esse reino, a importância desse reino, para que a gente possa compreender e receber, de acordo com aquilo que o Senhor vai ministrar, através da vida da pastora Keila, do pastor Elson. Então abra o seu coração, peça ao Espírito Santo revelação, e que Ele possa, em nome de Jesus, falar com todos nós nesse dia. Então vamos ler a palavra de Deus, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Espírito Santo, venha falar conosco poderosamente nessa tarde, Senhor. Usa, Senhor Deus, a minha boca, Pai. Traz a tua revelação aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, Senhor Deus, sobre aquilo que o Senhor quer comunicar com o Difla em São Luís, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o que a gente leu aqui? A palavra de Deus diz que João, foi preso. Que João é esse? João Batista. João Batista, ele tinha sido preso. Quem era João Batista? Aquele que viria para anteceder o ministério de Jesus. Então, João Batista era primo de Jesus. Não sei se você conhece a história, provavelmente sim. Então, João Batista, ele foi prometido, ele foi anunciado pelos profetas, e ele vem à terra e ele prepara um caminho para que Jesus, ele venha, e cumpra o ministério dele. E João Batista, no final do ministério, ele foi preso, e a palavra de Deus diz, que houve essa transição de ministérios. Enquanto o ministério de João Batista estava finalizando, o ministério de Jesus estava iniciando. E o próprio João Batista diz isso: importa que ele cresça e que eu diminua. E aí João Batista, nessa situação, preso, a Bíblia diz que Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai para Galileia, e ele começa a pregar o evangelho de Deus. E ele começa a dizer o quê? O que significa evangelho? E ele começa a pregar boas novas de Deus para aquele tempo, para aquela era. Ele foi enviado por Deus com uma missão. E qual é essa missão? Que boas novas eram essas? O que o próprio Jesus, no início do ministério, ele começa a anunciar. A própria Bíblia responde. Jesus, ele dizia o quê? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Então essa era a mensagem de Jesus. Então aquilo que Jesus pregava era que o quê? Que o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo. Jesus, quando ele pregava, quando ele anunciava, quando ele ensinava as pessoas, sempre ele tratava sobre as coisas do reino de Deus. Talvez esse era a principal pregação de Jesus era sobre o reino. Onde Jesus estava, ele começava a dizer: olha, o reino de Deus é semelhante a isto, o reino de Deus é semelhante àquilo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus, e essa era uma mensagem principal do seu ministério. Então hoje, o que você entende sobre esse reino de Deus? O que você acha que é esse reino de Deus? O que Jesus, ele deu tanta ênfase sobre a proximidade desse reino? Por que ele disse muitas vezes que esse reino ele tinha chegado? Então ele diz assim: olha, o tempo cumpriu. O que ele estava dizendo aqui? Olha, até aqui os profetas, eles estavam anunciando a vinda de um Messias. Até aqui, os profetas estavam anunciando aquilo que iria acontecer, aquilo que estava prometido desde o Gênesis. Mas o tempo está cumprido. O Messias chegou à terra para falar e para mostrar um caminho às pessoas. Amém? Você consegue me acompanhar nesse raciocínio? Você entende que quando Jesus ele encarna,
né? Ele 100% Deus, ele vem como homem, nascido de uma virgem, estava se cumprindo a profecia, e grandes coisas iam se manifestar. Toda a Bíblia, ela profetizava sobre esses dias, e aquele dia chegou. E Jesus, ele começa a dizer para as pessoas: arrependei-vos. O que é que isso quer dizer? Metanoia, mudem de mente. A maneira como vocês vivem, a maneira como vocês pensam, a maneira como vocês lidam nos seus relacionamentos está errada. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de mente, vocês precisam mudar de direção. Creiam nas boas notícias, creiam no Evangelho. Cara, isso é muito forte. E muitas vezes, quando a gente vai se aprofundar na Bíblia, a gente confunde um pouco sobre esse reino de Deus. Quando às vezes, quando a gente converte, a gente começa a ler a Bíblia, e a gente começa a ler Mateus, ele usa a expressão reino dos céus. Em todos os outros evangelhos, a gente vai ver a expressão reino de Deus, mas Mateus ele usa a expressão reino dos céus, e isso traz muita confusão sobre esse evangelho do reino. Por quê? Porque quando a gente lê reino dos céus, a gente pensa que Jesus ele veio aqui para nos ensinar a como ir para o céu. Jesus veio para cá para manifestar o reino do céu, para ele dizer como que funcionava o reino de Deus lá no céu. E isso não é verdade, isso não é uma inteira verdade. O reino dos céus, ele não quer dizer que era um reino no céu, mas era um reino que a origem dele era o céu, mas que ele viria se manifestar na terra. Amém? E isso muitas vezes traz confusão, porque a gente pensa, não, mas esse reino de Deus é igual ao reino dos céus. É, porque Mateus ele estava pregando aos judeus, e os judeus eles levam muito a sério a questão de não falar o nome de Deus em vão. Então, quando Mateus ele escrevendo aos judeus, ele colocava reino dos céus, para que ele alcançasse o povo judeu. Mas eu quero te dizer isso, que o reino dos céus, ele não quer dizer sobre um lugar, mas ele quer dizer o reino de Deus sobre um tempo onde o governo de Deus, ele vai se manifestar plenamente na terra, onde o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele vai acabar com todo choro, com toda doença, com toda luta. Ele vem resolver de uma vez por todas o problema da humanidade, ele vai ligar de novo a terra e os céus, amém? O reino de Deus, ele é presente ou ele é futuro? Porque Jesus muitas vezes ele dizia assim, ó, o reino de Deus é chegado. Quando ele estava expulsando demônios, que os fariseus diziam, olha, expulsa demônios em nome de Beelzebu. Jesus, ele não entende aquela lógica, ele não entende aquele raciocínio, ele diz assim, cara, como eu posso expulsar demônio em nome de demônio? Agora, se eu expulso em nome de Deus, isso quer dizer que é chegado o reino de Deus. Ou seja, Jesus ele diz, olha, é chegado, é presente, é agora, o reino de Deus chegou. Mas muitas vezes ele, quando fala do reino de Deus, ele fala de um tempo futuro, de algo que ainda vai acontecer. Então o que é que você acha? O reino de Deus é presente ou é futuro? Você acha que é presente? Você acha que é futuro? Você não acha nada? Todas as alternativas. Então é isso. O reino de Deus ele é um mistério. O reino de Deus ele é tanto presente como ele será plenamente estabelecido no futuro. O reino de Deus ele foi inaugurado com a vinda de Cristo na terra. Ele chegou e ele veio trazendo o reino dele, e ele veio fazendo maravilhas, ele veio fazendo milagres, ele veio realmente estabelecendo esse reino. E nós vamos entender isso quando a gente passar para esse conceito. Onde que esse reino ele começa? Onde que isso tudo começou? E eu sei que isso é um pouco conceitual, mas eu quero muito que você entenda isso. Entenda porque isso tem tudo a ver com a nossa missão. Isso tem tudo a ver com aquilo que nós somos chamados para viver, com aquilo que nós somos chamados para ser e com aquilo que nós somos chamados para estabelecer na terra. Então, quando que começa esse conceito de reino de Deus? Ele começa lá no Éden. Lá em Gênesis 2, quando Deus ele cria tudo. Quando Deus ele cria todas as coisas, a Bíblia diz que ele cria um jardim.
Ele cria o Éden, e lá ele coloca o homem e a mulher. E naquele lugar aquele lugar era um espaço físico, existia natureza, existia bichos, existia o homem, existia a mulher, mas aquele lugar, ele era governado não pelo físico, ele era governado pelo espiritual, amém? Aquele lugar, ele era governado por Deus. A Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha para conversar com o homem. Deus vinha e dava direção para o homem. Deus tinha profundo relacionamento com o homem. Aquele lugar era perfeito, aquele lugar não tinha doença, aquele lugar não tinha dor, aquele lugar não tinha sofrimento. Naquele lugar a terra não produzia espinhos, não. Tudo estava disponível para o homem, o alimento, o sustento, uma paz uma paz 100%, o amor 100%, o homem naquele lugar, ele era completo. Por quê? Porque o reino de Deus, o espiritual, ele governava naquele espaço físico. Deus, ele decidiu habitar entre os homens. Quando ele cria o homem, a grande ideia de Deus é essa: ele vivendo junto com você pela eternidade, num lugar perfeito, num ambiente perfeito, onde ele vai te suprir em tudo, onde tudo ele vai cuidar de você. Esse foi o plano original de Deus. Amém? Vocês estão me acompanhando aqui? Então o Éden é esse lugar físico, onde nós homens somos governados pelaquilo que é espiritual, e nós somos esse ser que é intermediário, irmão. A gente é 100% terra, porque nós somos feitos do pó, mas nós também somos 100% céus, porque quando Deus ele nos fez do pó, ele soprou o Espírito em nós. E por fora nós somos barro, mas por dentro nós somos celestiais. Nós temos um espírito, nós tínhamos a plenitude de Deus dentro de nós. E esse era o plano de Deus, que nós vivêssemos assim eternamente, num reino perfeito, num lugar perfeito, por toda a eternidade, sendo governados por Ele, tendo um relacionamento íntimo com Ele, vivendo em comunhão, governando sobre tudo aquilo que Ele tem. O plano de Deus, ele é bom. O plano de Deus, ele é perfeito. O plano de Deus, ele nos satisfaz completamente. E aí, o que acontece? E aí vem o pecado, irmão. E aí o pecado estraga tudo. Por quê? Porque não há comunhão entre luz e trevas. Quando o homem peca, o que Deus é obrigado a fazer? Deus é obrigado a tirar o homem desse ambiente, do jardim do Éden. Um ambiente onde o céu e a terra eram conectados. E ele diz, olha, expulse o homem desse lugar. E a terra agora ela passa a ter um governo do homem. O homem, o que é o pecado senão uma rebelião contra Deus? O homem se rebela contra os céus e diz, olha, eu não quero mais ser governado por ti, eu não confio em ti, eu não creio que aquilo que o Senhor tem para mim é o melhor. E ele se rebela contra Deus pelo pecado da desobediência, por não confiar em Deus. E aí, esses dois mundos, eles são separados. A terra agora, porque Deus tinha dado ao homem, Deus não volta atrás naquilo que ele faz. Deus tinha dado o governo da terra ao homem, e quando o homem se rebela, Deus não tira o governo da terra dele. A terra agora começa a ser governada por ele, que é um ser caído, um ser egoísta, um ser mau. Os céus, ele continua lá, perfeito, santo, 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 continua lá, sendo governado por Deus. Lá não tem dor, lá não tem morte, lá tudo é perfeito. Mas, meu irmão, como é que a gente ficou aqui? O negócio ficou ruim, né? Como que ficou aqui? Olha como é que o homem governa. Olha o Putin, como é que ele consegue governar a Rússia. Sem nenhum motivo, ele pega e manda bomba e manda morte para um outro país. Esse é o governo do homem. É um governo de caos, é um governo de guerra, é um governo onde ele quer ter, onde ele brinca de ser de banco imobiliário, ele quer ter todas as propriedades, ele quer tudo como se ele fosse viver eternamente, como se ele fosse levar as riquezas, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa para algum lugar. Um ser tão limitado, um ser tão frágil, que se rebelou contra Deus, e que virou, e a gente começou a ver assassinato, a gente começou a ver todo tipo de maldade,
todo tipo de desgraça aconteceram na terra. Por quê? Porque o reino da terra estava sob o governo de quem? Do homem. Só que eu não sei o que acontece, irmão. Deus, Ele nos amou. Deus, Ele me amou e Ele te amou. E Deus, Ele não consegue conceber a ideia de passar a eternidade longe de você. Deus, Ele não consegue conceber a ideia de viver eternamente longe de você. E o que é que Ele fala? Ele diz assim, cara, eu vou resolver esse problema. E aí Deus, Ele traça um plano. Ao longo da história, e Deus, Ele começa a levantar um povo. Deus, Ele chama Abraão e Deus diz, olha, eu vou fazer um povo. E eu vou me manifestar através desse povo para a terra de novo. E aí Deus, Ele manda Moisés, Ele levanta Moisés, e Ele manda Moisés fazer um tabernáculo. Não sei se você já leu isso na Bíblia. Deus, Ele manda Moisés, Ele fazer um tabernáculo, era tendas, onde a presença de Deus se manifestava. E aí Moisés, ele obedece, Deus dá as diretrizes, como é que ele faria o tabernáculo, Moisés obedece tudo. E aquele lugar era um pequeno Éden ambulante, porque era uma tenda, eles iam andando e eles iam montando. Mas naquele lugar, naquele tabernáculo, os céus e a terra se encontravam de novo. Naquele lugar, o sacerdote, ele pegava, porque o sacerdote era pecador, ele não podia entrar. O que ele pegava? Ele pegava um cordeiro, ele pegava na testa do cordeiro, ele confessava os pecados dele, dizia, olha, eu sou pecador, confessava os pecados, aqueles pecados eram transferidos para aquele cordeiro que era inocente, e aquele cordeiro, ele era morto no lugar do sacerdote, pelo pecado do sacerdote. E aquele sangue do cordeiro inocente, ele não era capaz de perdoar os pecados do sacerdote, mas era capaz de cobrir os pecados do sacerdote. Então o sacerdote, ele entrava no tabernáculo e Deus falava com o sacerdote e dava as direções para o sacerdote. Então era um governo dos céus de novo sobre a terra. E aí Deus dizia, olha, povo, quando a nuvem andar, vocês andam, quando a nuvem parar, vocês param, eu vou mandar maná para vocês todos os dias. E eles conseguiam receber o governo de Deus através daqueles momentos que o sacerdote estava ali naquele lugar. Então era um pequeno lugar de contato de novo entre os céus e a terra, onde o reino de Deus era estabelecido e a vontade de Deus era feita por todo um povo. E essa é a mesma ideia do templo de Salomão. A mesma ideia do templo, só que só mudou para um espaço físico, para um espaço construído. Mas é a mesma ideia, naquele lugar, um animal era morto e eles tinham acesso, eles recebiam a orientação de Deus. Mas e agora, você me pergunta? Mas e agora? Como eu faço? Eu tenho que ir lá no templo de Salomão, lá em São Paulo, para poder ver a manifestação do reino de Deus em mim, na minha vida? Não, você não precisa. Esse tempo passou. Por quê? Porque Cristo veio à terra. Porque Cristo veio à terra e Ele veio manifestar o reino de Deus para nós. João 1,14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Se você parar para você estudar o original dessa palavra, habitou, ela é muito estranha para nós. Sabe por quê? Sabe o que ela significa? Ela significa tabernaculou, fixar um tabernáculo. Então, o verbo se fez carne e ele fixou um tabernáculo entre nós. O que a palavra de Deus está dizendo? Que você não precisa mais de um tabernáculo, que você não precisa mais de um templo de Salomão, que o próprio Deus, Ele veio à terra, e agora Ele é o ponto de contato entre você e o céu. Se você ouvir a voz de Cristo, se você seguir o exemplo dEle, você vai reinar com Ele sobre a terra, e você vai reinar com Ele no céu, numa era que está bem próxima de chegar. Ele agora é o nosso tabernáculo. Ele é o tabernáculo vivo. Por quê? Porque Ele é 100% homem e Ele é 100% Deus. Por que que o homem estava separado de Deus? Por causa do pecado. Ele nunca teve pecado e nunca vai ter. Por isso Ele tinha
o contato direto com o céu. Por isso o Espírito Santo manifestava poder através da vida dele. Por isso é que ele dizia assim: olha, eu só faço as coisas que eu ouço do meu Pai. O meu Pai é que me dirige, o meu Pai é que diz para me curar, o meu Pai é que diz quem eu devo escolher para ser meu discípulo. E ele era conectado com o Pai. Por quê? Porque entre Jesus e Deus não tinha barreira mais do pecado. Ele era 100% homem de novo, e ele era também 100% Deus e 100% céus. Você consegue entender isso? E o Filho, no Filho, os céus e a terra, eles se encontram de novo. Os céus e a terra, eles se encontram de novo. E aí agora você se pergunta, em Gênesis era o Éden. Lá no Êxodo, no tempo de Moisés, era um tabernáculo. No tempo dos reis, era um templo. No tempo de Cristo, era o próprio Filho de Deus. E hoje? E hoje? A resposta está na continuação do texto que a gente leu. E hoje, como é que é? A Bíblia diz que quando João Batista, ele olhou Jesus, o que ele disse? Ele disse assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A resposta está na continuação do texto. Jesus não é somente o tabernáculo, mas ele também é o Cordeiro que estava na porta. Ele é o Cordeiro que nos purificou, ele pagou o preço pelos nossos pecados, e ele abriu um espaço de santidade entre você e o céu. Porque quando você crê em Jesus, quando você crê na obra redentora de Cristo, por você na cruz do Calvário, a Bíblia diz que os seus pecados são perdoados, que o sangue de Jesus, ele te lava, e quando Deus, ele te olha do céu, ele não vê mais você, ele não vê mais os seus defeitos, os seus pecados, ele vê um filho dele, santo e justo. E agora, qual é o contato? Qual é o contato entre os céus e a terra nesse tempo? Se nós não temos mais pecado, é algo que chamamos de igreja. Porque Jesus, ele era o Emanuel, ele veio na terra e ele era o Deus conosco. Mas quando ele começou a terminar o ministério dele aqui, terreno, ele começou a dizer para os discípulos dele: olha, está chegando o tempo, eu vou embora. E os discípulos dele ficavam tristes, ficavam sem entender. Porque, irmão, os discípulos tinham largado tudo. Tinham largado as empresas de pesca, tinham largado as famílias para seguir Jesus. E agora Jesus disse que vai embora. Mas Jesus, ele disse assim: olha, eu preciso ir. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos não, eu vou mandar outro. Eu vou mandar outro depois de mim. E aí os discípulos dizem assim: cara, mas o que pode ser melhor do que Jesus aqui na terra? Ele é o tabernáculo de Deus na terra. Ele está implantando o reino de Deus na terra. É por isso que onde Jesus chegava, ele via um cego, ele curava o cego. Onde ele via um paralítico, ele orava pelo paralítico, o paralítico era curado. Ele olhava um morto, ele tocava no morto, o morto ressuscitava. Por quê? Porque ele expressava a origem dele, irmão. No céu não tem cego, no céu não tem paralítico, no céu não tem doença, no céu não tem morte. É por isso que onde ele andava estabelecendo um reino. Ele pelas atitudes dele, pela vida que ele tinha, a gente podia ver: esse cara, ele não é normal, ele não é daqui, ele não é da terra, ele veio de outro lugar, ele veio do céu, e ele está manifestando a origem dele, quem ele é, porque ele é o Todo-Poderoso. E esse Jesus Todo-Poderoso, ele diz: olha, eu vou, mas eu vou deixar outro. E aí os discípulos ficaram: como assim? Não, Jesus, tu é o melhor, tu é a manifestação do céu, nós não queremos que tu vá. Por quê? Porque o judeu, ele esperava um Messias que vinha como um rei, para estabelecer um reinado, para tomar o governo da terra de uma vez por todas. Aí Jesus diz: não, eu vou mandar outro. Não vai ser mais Emanuel, Deus conosco. Agora vai ser Deus em nós. Agora vai ser Deus em nós. Deus dentro da gente, irmão. Agora você não vai mais ver Jesus, você vai ouvir Ele dentro de você.
A voz dele não está mais sendo escutada pelos teus ouvidos, ela está sendo ouvida agora pelo teu coração, pelo teu espírito. Ele te dirige porque ele habita em ti. O poder que criou os céus, o poder que criou a terra, o poder que Jesus tinha para curar, para salvar, para libertar, está dentro de você. E você hoje é a manifestação do reino de Deus na terra. Hoje você é a manifestação do reino de Deus na terra, galera. Tu está entendendo qual é a nossa importância? O que está na sua mão? Qual é a sua responsabilidade? Cara, hoje está conosco. Hoje está com a igreja. Hoje a igreja é a única coisa, junto com o Espírito Santo, que ligam esses dois ambientes. E é por isso que quando você está aqui nesse lugar, o céu ele se manifesta na sua vida. É por isso que quando você entrou na igreja pela primeira vez, você sentiu um ambiente diferente. Você sentiu o seu coração queimar. Muitas pessoas aqui foram curadas, muitas pessoas aqui foram libertas. Por quê? Porque esse ambiente aqui não é um ambiente da terra, esse ambiente aqui é um ambiente do céu. Porque quando nós estamos juntos, o céu ele precisa ser manifestado. Quando a igreja do Senhor, eu não estou falando de paredes, eu estou falando de pessoas. Quando nós nos reunimos em algum lugar e nós adoramos o nome dele, o céu ele precisa se manifestar na terra. Por quê? Porque nós somos santos, porque nós somos filhos, porque nós somos aqueles que Deus e que Jesus deixou a missão. Ele veio aqui, irmão, em Mateus ele disse assim, olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Deus tinha dado o governo da terra para o homem, e ele precisou se fazer homem, para retomar esse governo. Você entende isso? Deus, ele precisou se fazer homem. Gente, quando a gente entender o que isso significa, isso muda a nossa vida. Quando a gente entender que um ser perfeito, que um ser eterno, que um ser todo poderoso, o Criador de todas as coisas, ele se submeteu a entrar na barriga de uma mulher, por amor a um pecador, que nem você e que nem eu. Nós não merecíamos nada, e o céu nos deu tudo. Nós amamos Ele, porque Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Deus olhou para o meu pecado e para o seu e disse, cara, ele é errado, ele é fraco, ele já fez muita besteira, mas eu vou dar minha vida por ele. Eu vou dar minha vida por ele. E às vezes a gente não consegue entender o tamanho dessa graça que foi manifestada para a nossa vida. Elcio, se tu me devesse 10 reais, aquele dia que tu me pediu emprestado, e aí depois eu chegasse para ti e dissesse assim, Elcio, pode ficar com 10 reais, não precisa me pagar não. Ele dizia, beleza. Mas se Elcio me devesse 100 reais, aí eu chegasse para ele e disse assim, ó, não precisa me pagar os 100 reais não. Ele já ia me dar um tapinha nas costas, valeu, Deus. Mas e se ele me devesse 1.000 reais? E eu chegasse para ele e dissesse assim, Elcio, não precisa mais pagar não. Acho que já dava para me chamar para tomar um café na tua casa, não? Já tinha um cafezinho em casa. E se ele me devesse 100 mil reais? E eu chegasse para ele, Elcio, não precisa mais me pagar aquele dinheiro não. Cara, eu acho que ele dava um pulo, ele começava a chorar. Mas e se ele me devesse 1 bilhão de reais? E eu chegasse para ele e disse assim, Elcio, aquele 1 bilhão, cara, tu não tem como me pagar não, cara. Não precisa mais me pagar não, tá livre dessa dívida. Cara, eu acho que ele ia correr aqui, ia gritar, ia chorar, ia dizer, meu Deus, eu estou livre. A nossa dívida era muito maior do que 1 bilhão de reais. Nós não prestamos. Nós somos seres rebeldes. A nossa justiça é como um trapo sujo de sangue.
Era impossível eu e você chegar no céu. Nós estávamos eternamente condenados ao inferno, a queimar pela eternidade, viver longe de Deus para sempre. E Deus ia fazer isso, e Ele ia estar fazendo justiça, porque nós somos rebeldes contra Ele. Só que ele disse, cara, eu vou pagar o preço. Essa galera aí me deve muito, mas eu vou pagar o preço. A vida de um homem não era suficiente para pagar o preço. A vida de um profeta não era suficiente para pagar o preço. A vida da mãe dele, que foi o instrumento de Deus para ele vir o mundo, não é suficiente para pagar o preço. A vida de um anjo não era suficiente para pagar o preço. O próprio Deus, o preço da minha vida e da sua vida, era a vida do próprio Deus. O próprio Deus, Ele precisou se esvaziar do seu poder, da sua glória, da sua sabedoria, da sua onipresença, da sua onipotência, de todos os atributos maravilhosos que Ele tem, se esvaziar, vir numa terra, tem que ser amamentado, cuidado, passa fome, passa sede. Ele apanhou por minha causa e pela sua. E não foi qualquer pisa não, irmão. Ele foi torturado por horas. Foi colocada uma coroa de espinho na cabeça dele. Ele foi cuspido. Tiraram a roupa de Deus, irmão. Como você se sentiria se te colocasse numa praça pública com uma multidão de pessoas e tirasse a sua roupa? No meio de todo mundo, como você se sentiria? Fizeram isso com Deus. Tiraram a roupa dele. Ele ficou nu. Ele teve sede. Cara, o Deus que criou as águas, o Deus que criou os rios, o Deus que criou as fontes, Ele teve sede por minha causa e pela sua causa. Ele se submeteu à nudez, Ele se submeteu à fome. Ele não tinha uma casa para ele morar, ele dormia em cima de pedra, por fazer o bem. Ele veio só curar, Ele veio só ensinar. E foi por mim, por você. Enquanto a gente não entender, enquanto não entrar dentro de nós a revelação de quão ruins nós somos e de quão bom Deus é, nós nunca vamos conseguir viver esse reino que Ele deixou para que a gente viva, para que a gente estabeleça. Se a gente não consegue compreender a grandiosidade do amor de Deus, se a gente não consegue compreender o que Ele fez por nós, irmão, não dá. Porque a primeira coisa que a gente precisa para entrar nesse reino é nascer de novo, é crer nele, e isso aí é de graça. Efésios diz que a salvação é pela graça, não é por obras, é dom de Deus. É pela fé. Então você crê nele, você é perdoado, você é filho. Você creu nele, a sua vida, seu nome é escrito no livro da vida. Só que a palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele não quer que tu pare nesse lugar. Deus, Ele não quer só te salvar. Deus, Ele quer salvar um mundo que está caído lá fora. Deus, Ele quer salvar jovens que agora estão pulando carnaval, como eu tive um dia. Entendeu? Que está enchendo a cara, que está usando droga, que vai se prostituir hoje, que talvez vai pegar uma doença. Alguns vão morrer de acidente de carro, outros vão morrer de overdose. Por quê? Porque aqueles que são chamados para estabelecer o reino de Deus não estão pensando nas coisas do céu. Hoje nós só estamos pensando, nosso coração está nas coisas da terra. Hoje a nossa visão, ela não é uma visão do céu. Hoje a nossa visão é uma visão da terra. Antes da gente se converter, a gente, cara, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero me casar. Hoje as pessoas se convertem, elas dizem, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero me casar em nome de Jesus.
Ele usa o nome de Jesus, mas ele não entendeu a visão do reino, ele não entendeu a cultura do reino. Não é sobre você, não é sobre você ter, não é sobre você conquistar coisas materiais, é sobre você conquistar coisas espirituais, onde a traça não corrói, onde você não pode ser roubado. Não troque 60 anos de uma falsa riqueza na terra por uma eternidade de riqueza no céu, de governo sobre tudo aquilo que existe. É isso que Deus sonhou para você. Deus, Ele sonhou isso para mim e para você. Deus, Ele quer estabelecer um reino, mas o primeiro reino que Deus Ele quer estabelecer é na sua própria vida. Às vezes a gente se converte, a gente fica querendo fazer, eu quero conquistar coisas para Deus, mas você ainda não se deixou ser conquistado. Primeiro o reino de Deus precisa nos governar. Depois que o reino de Deus, depois que Ele vira o governador da sua vida, depois que Ele vira o Senhor sobre a sua vida, depois que você abre mão da sua própria vida, e a palavra de Deus diz, olha, aquele que ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar a vida eterna. É um chamado para morrer para as suas próprias vontades, para os seus próprios prazeres. É um chamado para ver o mundo não como o mundo está sendo apresentado na televisão, no TikTok, mas é para a gente ver o mundo com uma visão da Bíblia. Não é aquilo que eu acho sobre isso ou sobre aquilo, mas aquilo que Jesus acha. O nosso pensamento não é aquilo que a gente aprendeu com o nosso pai ou com a nossa mãe, ou que a gente aprendeu em livros, ou que a gente aprendeu com um grande estudioso, não. A nossa mente, ela precisa ser transformada pela palavra, pela água, pelo Espírito. Nós precisamos ser conquistados. Tudo aquilo que existe de fortaleza em você precisa cair. E está tudo acessível através de Jesus. James, como é que eu faço? Como é que eu posso estabelecer esse governo na minha própria vida? Está disponível na cruz. A cruz, ela não serve só para te salvar. A cruz e o Espírito Santo vem sobre a sua vida para que o pecado não tenha mais domínio sobre você. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele nos comprou. O poder do pecado não tem mais poder sobre nós, porque Ele nos libertou. Ele foi preso numa cruz para que eu e você, a gente vivesse livre. Hoje você pode dizer assim, não, eu não quero mais me prostituir, eu não quero mais ver pornografia, eu não quero mais sensualizar no TikTok. Eu sou um príncipe e uma princesa de Deus. Tem uma cultura na minha vida que é uma cultura do céu, e eu vou começar a responder de acordo com aquilo que Deus me chamou.